Olá, pessoal, começando mais um N, seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Bom, meu amigo André Carvalho, seja muito bem-vindo. Eu já me atropelei todo aqui no início, mas faz parte. Seja bem-vindo, estamos com a bancada reduzida, porém sempre animada, né? Então, pô, vamos que vamos. Estamos com a presença muito bacana da Daniela Jaques. Bom, a Daniela Jaques vai dar um papo aqui muito legal. Ela possui uma grande experiência de mercado e na área acadêmica, é mestre em gestão da economia criativa, publicitária, professora, pesquisadora e consultora, com MBA em marketing, pós em pesquisa de comportamento e antropologia do consumo. Enfim, temos muito assunto para conversar e eu acho que a gente vai ser bem bacana, ainda mais esse tema, economia criativa. Aqui, antes da gente... Seja muito bem-vinda, Daniela. Tudo bom? Obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar conversando aqui com vocês nesse canal e estar trazendo um pouquinho da economia criativa, né? Que tem tantas definições, as pessoas falam, mas não assim, é difícil de ter entendimento. Isso mesmo. Aliás, você me roubou, você está me roubando a pergunta. Deixa eu até te fazer a pergunta. Então tá. Porque a pergunta é exatamente essa. Eu peguei algumas definições. Uhum. Eu também sou professor universitário e a gente ouve muito falar, aliás, a aluna adora esse termo, né? Adora falar sobre isso, mas assim, você tem vários autores que convergem algumas coisas e divergem várias outras. A maioria converge com relação à importância do estudo e da relevância, mas eles acabam ficando, quando verticaliza muito o assunto, eles acabam entrando na área do economia criativa, é o princípio da criatividade, né, da indústria criativa. Ou seja, a indústria criativa gera uma economia criativa. Ok, mas e aí? Entendeu? Aí eu peguei três autores. Para assim, dificultar, né? Peguei três autores rapidamente. Bem difícil a entrevista. Não, ao contrário, para a gente ilustrar, não é nem para deixar difícil, né? Para ilustrar, trechinhos bem curtos. Por exemplo, um deles fala que é um conceito em evolução ao redor do mundo e são apresentadas diferentes definições e formas de mensuração e caracterização. Entretanto, há poucas dúvidas sobre o que está no cerne da economia criativa, ou seja, é a relação entre a criatividade, o simbólico e a economia. Um deles cita isso e vai falando mais. Outro fala que trata dos bens e serviços baseados em textos, símbolos e imagens e refere-se ao conjunto distinto de atividades assentadas na criatividade, no talento ou na habilidade individual cujos produtos incorporam propriedade intelectual e abarcam do artesanato tradicional a complexas cadeias produtivas nas indústrias culturais. E o terceiro, ele fala que é uma tendência, ele chama de tendência, tá? De um ressignificado do consumo. E aí que pode ser expressa no surgimento de um novo termo, que é esse da economia criativa. E, ao que tudo indica, trata-se de uma nova denominação de quem vem se afirmando no discurso dos profissionais envolvidos com a área cultural do Brasil. E aí vai. E aí ele começa a falar. Ou seja... tão confuso. Pois eu também. Eu me perdi, juro. Eu não consegui me concentrar até o final. Eu também, eu achei muito confuso. Olha só, vamos voltar posso voltar um pouquinho antes? A gente tem que começar do início para poder entender o passado. Nós tivemos a Revolução Industrial, né? Então, tinha aquelas indústrias, as fábricas, as pessoas trabalhavam 10, 12 horas por dia, fazendo as mesmas coisas. Aí vem Charlie Chaplin, né? Ali naquele filme, apertando o botãozinho. Tempos modernos, obrigada. E a questão é você produzir em grande escala, vender muito, né? E a pessoa está ali fazendo um trabalho operário padrão. Então, a gente foi assim durante muitos anos. A gente saiu da era agrícola para essa era industrial. Foi vamos dizer, a gente não gosta de falar evolução, mas foi uma mudança. Daí, hoje, atualmente, a nossa sociedade ela já não é mais uma sociedade industrial, que os valores
estão no cerne da produção em grande escala, do não design, que o conhecimento não tem nenhum valor. Nós mudamos. Hoje a gente vive dentro da economia criativa. O que a gente faz hoje está dentro da economia criativa. E esse termo, ele não é novo. O que eu estou falando não é novo. Ele nasceu, tem até aqui uma cola, em 1994, na Austrália. Tá? E ele firmou na década de 90, no Reino Unido. Por quê? Percebeu-se, olharam para o mercado e viram que isso já existia e que precisava ser valorizado. Que é o quê? Que é o conhecimento humano. Você tira a máquina, que faz a produção em grande escala, e valoriza o homem. O que o humano ele tem? O conhecimento. Então, a economia criativa, ele valoriza a criatividade, mas antes do humano. Por quê? Nós, humanos, somos a única pessoa, né, que tem condição de ser criativo e de criar o conhecimento. Isso diferencia o próprio trabalho. E viu-se que essas áreas que lidam com o conhecimento, com a criatividade, com a inovação, eram áreas que estavam, além de ser, ganhando dinheiro e sendo valorizadas. Fazendo dinheiro, enriquecer. Só um minutinho para eu terminar. Que áreas seriam essas? Né? A área da música, da arquitetura, do design, da educação, da gastronomia. E também não só são essas áreas. A economia entende que é uma cadeia. Então, se eu tenho a moda aqui, que é da economia criativa, ela é criativa porque ela produz o design da roupa, o tecido, a estampa, mas também vai até a costureira. É uma rede, entendeu? Sim, eu quero fazer 2 questionamentos, não por eu ser contrário, muito no inverso do processo. Você falou assim que nós estamos no momento que não tem produção em escala. Infelizmente existe, eu não concordo, mas existe. Por isso que você falou assim, a gente está no momento que não está em produção de escala. Muito pelo contrário. A gente se você viu um programa recente, a gente falou sobre isso. Também era algo de economia, não era economia criativa, mas consumo consciente. Sim. E o segundo ponto que eu quero te questionar é que estamos num momento de pleno avanço da inteligência artificial e que, infelizmente, é algo que eu faço perguntas que as pessoas ficam meio assim, são perguntas mais difíceis, e que o homem, dentro da sua própria essência, ele está sendo substituído. Né, que é a essência que você falou, que é a criatividade, aquilo que é inato ao ser humano, que o diferencia de outros seres, sejam inanimados, sejam animados, que é o racional. Então, a gente teve o processo, falou da Revolução Industrial, foi a substituição da força humana pela força da máquina, e a gente vive um momento bem vivo, e que eu já falei também em outro programa, se falava que era 50, 30 anos que ia ter a substituição muito mais radical, eu acho que com a pandemia a gente avançou mais 10 anos. Você acredita realmente que é o momento da ascensão do humano, que eu torço muito por isso, mesmo com essa expansão da inteligência artificial que está substituindo o homem em plena, na sua coisa mais nata? Até porque o machine learning mostra que as máquinas estão mais espertas que a gente. Uma vez eu vi uma entrevista do Marcelo Taz, ele dizendo que o homem tem vergonha de errar, a máquina não tem. Então, ela vai errar e aprender. Olha só, eu me expressei errado, tá? A produção em grande escala, ela continua. Eu considero, como pesquisadora, que não é mais um valor. O que é feito em grande escala, como você disse, vai ser substituído por máquinas. Então, quando a gente olha para o Japão, no ano passado, eles estavam já desenvolvendo uma fábrica que é para produzir robôs, que quem trabalha dentro dessa fábrica já são robôs. Parece que é uma das fábricas mais tecnológicas. Então, realmente, a gente tem essa produção em grande escala, mas não é ela que vai ser, não é ali que vai ter o valor, porque eu concordo que a gente vai ter, sim, a substituição pela tecnologia. Mas eu não concordo quando a gente fala que
a tecnologia vai substituir o humano. E eu também não concordo que a tecnologia ela é mais criativa, porque tem muitos entendimentos que a tecnologia ela não consegue substituir. Eu posso até te dar exemplos. Tá? Quando a gente fala sobre valores, identidade, que a economia criativa ela traz a identidade, um valor cultural. O valor cultural é que um lugar tem, ou um grupo tem, que o torna único. O Brasil ele é um país rico em relação a isso. A gente tem Bahia, que tem a música, tem a gastronomia, a gente tem, a gente vai para o Pará, a gente tem o artesanato. Isso são coisas únicas. E eu não acredito que a máquina ela possa estar replicando não só essa cultura, esse valor. Quando eu falo cultura, eu também estou falando dos valores culturais, mas das próprias relações. Quando a gente coloca os cruzamentos de dados para um cartão de crédito, por exemplo, é inacreditável aqueles dados todos sendo processados. E em 1 minuto, alguém te liga falando seu cartão foi clonado. E isso foi uma máquina que fez. Isso daí, para mim, não tem volta. Ou até mesmo para exames médicos, por exemplo. Operações que estão sendo feitas, um tumor na cabeça, você não abre mais a cabeça. Você faz pelo nariz e resolve ali aquele tumor. Mas, por outro lado, quando você vai analisar as narrativas das pessoas, o não, ele pode ser não, ele pode ser não. O não dizendo não. Sim. O não dizendo sim. E o silêncio? As pausas dos silêncios, que às vezes... E as contradições. Uma pesquisa etnográfica, quando a gente fala que é baseada na antropologia, que ela é qualitativa, ela quer entender os valores, as motivações, quantas vezes as pessoas dizem uma coisa e praticam outra? Porque não é politicamente correto. As pessoas elas vão falar exatamente o que elas fazem. Então, muitas vezes elas falam, por exemplo, que comem super bem, elas vão escrever isso, que elas realmente têm uma alimentação saudável, mas quando você abre a geladeira dela, ou quando você olha o lixo dela, ou quando você passa um dia na casa dela, você vê que o saudável significa Coca-Cola, ou significa fritura, ou tem aquela pausa com sanduíche recheado. É por isso que eu não acredito que a máquina ela vai conseguir substituir absolutamente tudo. E eu digo mais, a criatividade não é mais algo especial. A criatividade ela existe desde que a época agrícola, desde os tempos primórdios, a gente conseguiu sair da época agrícola para a industrial para agora, por conta da criatividade. A criatividade é um instrumento real, ele existe, mas nós, infelizmente, não temos a cultura dentro dos espaços de educação, dentro das empresas, de falar sobre a criatividade. A criatividade é nata do ser humano, é nosso. A gente nasce com um cérebro criativo. Só que isso não é falado, isso não é estudado, isso não é fomentado, não é alimentado. O bicho ele tem um input, output aqui, no cérebro desse tamanho. Então, ele vai ter fome e ele vai comer. Nós, seres humanos, não. A gente tem um cérebro que ele tem um input, output aqui, o input, as informações que entram, output, as informações que saem. Então, quando eu falo comida, eu posso pensar fome, mas eu posso pensar em gastronomia sofisticada, eu posso pensar em pegar aquela comida e fazer um desenho, uma decoração. Eu posso pensar em química, em física, através da gastronomia, o processo de alimentos, de ferver do vapor, através de química e física. Então, são essas correlações à criatividade, e eu acho ótimo a gente estar falando agora sobre isso, é muito importante, dentro desse espaço, que eu acho que a gente precisa entender como sociedade, que a criatividade ela é um músculo trabalhado. Como a gente vai para a academia e se preocupa com a alimentação, vou tomar meu ômega 3, vou tomar meu whey protein, vou suar, existem e também exercícios e práticas para a gente ser criativo, para o ser humano ser criativo. E isso tem a ver com as correlações das informações, a vida que você leva. A economia criativa fala o seguinte, olha só,
Não está mais separado. Você vai para uma fábrica trabalhar e você é uma pessoa que está em casa no seu lazer. Está tudo integrado. Porque a gente não tem mais a máquina. A máquina, desculpa, porque a gente tem a máquina. A máquina vai fazer o trabalho operacional para que você tenha e seja criativo. Claro que eu estou falando no mundo ideal, né? Nem todas as profissões ainda permitem isso. Mas nesse espaço que o Domênico da Massa chama de ócio criativo, ele precisa existir. Você precisa ter uma vida feliz, satisfatória e rica no sentido de ter vários inputs, pensar no que você está comendo, no que você está lendo, no que você está vendo, no que você está cheirando, no que você está analisando, fazer esse cruzamento de dados com coisas imprevisíveis, trazendo para um contexto que ela faça sentido. Isso é ser criativo. Daniela, oi. Desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Vamos transportar, todos os conceitos que você está trazendo, eu gosto de antropologia, todos os conceitos eu adoro, mas, infelizmente, a gente vive, você falou, do mundo ideal. Sim. Como é que a gente consegue adaptar tudo isso que você falou, assim, e agora nesse universo de pandemia que as pessoas mal conseguem sobreviver, infelizmente, porque não conseguem gerar produção, a gente pensa em mercado, em nosso sistema que é capitalista, que precisa do dinheiro para tudo, e ele tem que já pensar quase que instintivamente em trabalho para dinheiro, comprar comida e pronto alimentar a família, e ele tem uma prole para alimentar. E você fala em conceitos que demandam absorver, você tem um tempo. As pessoas vivem numa alienação. Quando se pensa em alienação, é alienação de política. Não vamos descredenciar essa questão. Alienação mesmo. A pessoa não tem a relação de causa e consequência, de olhar para a obra que ele fez, que ele está sempre produzindo, como você trouxe bem a questão do Chaplin, dos tempos modernos, ele só girava a porca. Como é que a gente pode fazer esses conceitos, os menores que sejam, porque são um conceito bem mais amplo de vida, né? De você viver, absorver, saborear, de você olhar aquele prato, como é que eu posso fazer para melhorar? Se normalmente a pessoa pega a marmita, esquenta, pronto, acabou. Como é que a gente pode fazer em pequenos detalhes para que o cidadão, a pessoa, possa ter tudo isso que você falou, possivelmente, não dentro de uma questão idealizada? Olha, eu acho que a primeira coisa é a identidade pessoal, é você, é seu indivíduo. Então, não existem ferramentas, por exemplo, a meditação, que agora está tão em voga, né? O mindfulness, todo mundo fala, a meditação, respiração. Às vezes parece uma coisa meio assim, isso é coisa para gente muito relax, paz e amor, não tem nada a ver comigo. Não. A meditação ela já está até sendo aplicada em algumas escolas na Europa, como uma matéria, uma cadeia, né? Por quê? Quando você tem contato com você sai, como você disse, do seu dia a dia, do seu estresse, porque tá todo mundo assim. Eu mesma, eu acordo, eu tenho uma filha, eu tenho que ver a louça, ver o almoço, trabalhar no mesmo espaço. Isso é totalmente estressante, né? Muitas vezes eu estou produzindo alguma coisa, sai daquela pia enorme, um monte de panela para lavar, comida para fazer, dá irritação, dá mau humor. Não é criativo, eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente coloca isso como uma obrigação, eu vou parar 10, 15 minutos, eu vou olhar para dentro eu estou vivendo hoje. Como eu estou vivendo hoje? O que eu posso fazer dentro da minha realidade para que a minha vida, e não é autoajuda, sabe, se torne um pouco melhor. Então, se eu tenho um negócio, se eu faço diárias, por exemplo, eu sou diarista, vamos botar um exemplo assim, vem na minha cabeça agora. Então, as pessoas estão cancelando, por exemplo, a diária, né, por conta do Covid. Como é que eu posso sobreviver? Essa é uma pergunta difícil, porque a gente tem duas informações. Fique em casa e, ao mesmo tempo, você tem que ganhar dinheiro. E aí a gente iria falar de política, mas, enfim. Quais são os recursos que essa pessoa tem? Se ela cozinha muito bem, por exemplo, ela poderia estar
fazendo alguma coisa que ela gosta para vender, ela poderia buscar outras fontes, além do que ela já está acostumada a fazer? Isso é viável, por exemplo? Uma outra técnica que existe, que é você estar escrevendo. Você escreve todo dia 3 páginas. Você escreve, todo dia 3 páginas, porque a gente tem um cérebro que é censor. A gente tem um cérebro que diz é errado, é feio, é proibido. Nós gostamos, de fato, do que é familiar. Por que está todo mundo tão angustiado, né? Tão deprimido, tão triste? Claro que existe uma pandemia, é um momento dramático. É difícil lidar com tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos sendo obrigados, como indivíduo, a mudar sem estar preparado. Daniela, deixa eu te falar uma coisa. Assim, analisando vocês falando aí, porque eu abri o programa e tal, isso aqui, mas eu fiquei analisando a discussão de vocês e achei interessante. É o seguinte, porque a pandemia, ela, de uma certa forma, por mais trágica que ela é, e ela é muito trágica, enfim, não vou nem entrar nesse assunto da pandemia, que, de fato, é complicado demais, mas ela, de uma certa forma, ela acaba, o lado, se é que tem alguns lados bons, é que ela estimula essa economia criativa, né? Ela, de certa forma, ela dá um impulso, né? Ela dá porque a pessoa, às vezes, não tem jeito, né? O empreendedor hoje, por necessidade, não por opção, mas por necessidade, ele tem que ser criativo, porque se ele não for criativo, ele morre de fome. Entendeu? E também o empreendedor que já está no mercado, aquele que, né, o pequeno, médio, até o grande empresário hoje, o grande empresário, tudo bem que ele tem mais lastro para erro, mas o micro e o pequeno empreendedor, ele tem que ser muito criativo, porque se ele errar a mão, se ele errar uma ação, ele pode não ter chance de consertar, porque ele não tem tanta reserva quanto o grande empresário. Né? Então, eu acho que isso, de uma certa forma, vendo assim, tentando tirar o lado bom, né, dessa tragédia toda, é que talvez a gente esteja num momento bem grande de fomentar essa criatividade, né, em função de uma tragédia, né, porque tem um ditado que diz que mar calmo não faz bom marinheiro, talvez por aí, né? A gente está num mar bem complicado. Né? O micro e o médio empresário foram massacrados, eles não tiveram incentivo nenhum, nenhum auxílio, eles não foram contemplados nesse auxílio de alguma forma. E ainda continuam pagando tributação, a mesma. Nenhuma tributação foi revista. Então, sobreviver, de fato, está difícil, mas talvez esse microempresário ele possa olhar um pouco para fora também, sair um pouco do que ele está habituado a fazer, da rotina dele, e olhar para fora, porque existem soluções. Hoje mesmo eu estava vendo que alguns hotéis resolveram pegar os quartos e estarem transformando em home office para as pessoas que estão em casa e não conseguem concentrar, porque tem todo um núcleo familiar ali. Então, como não tem turista, como é que a gente faz, né? A gente se une. Eu estava vendo aqui nos Estados Unidos uma criança de 12 anos que criou um site para idosos conseguirem se cadastrar para vacinas, e foi um grande sucesso baseado no olhar dele para os pais, porque realmente nem todos os idosos eles têm essa familiaridade com a tecnologia, com esse cadastramento. Agora eu também estava lendo uma Noruega, uma mulher que foi para brasileira, casou, foi para a Noruega, e identificou lá que não tinha cafeteria, como no Brasil, que dá bom dia, dá boa tarde, o nosso jeito de relação. Sim. Ela pegou esse jeito, treinou os funcionários e ganhou uma premiação. Então, às vezes, não é só você ter a cafeteria, é você entender que é você dar o bom dia, é você dar o boa tarde, é que vai fazer a diferença. Ô, Daniela, com a pandemia, por exemplo, a gente tem uma agência de comunicação e marketing, vai fazer 30 anos daqui a pouco. Tem quase isso, tem 23, na verdade. Mas, enfim, a gente vê também, por exemplo, o pessoal da área da gastronomia, por exemplo, restaurantes, que não estava acostumado ao delivery, ou estava mais acostumado à loja lá, aos restaurantes físicos. Então, você vê essa galera se adaptando, o atendimento, que o pessoal fala muito de atendimento humanizado, mas ele está cada vez mais desumanizado. Sim. Então, eu vejo como uma vantagem também competitiva quem consegue falar com a pessoa e não deixar um robô, um bot falando com a pessoa. Então, esses pequenos
pequenos e grandes detalhes, né, é contraditório, mas eu acho que são pequenos e grandes detalhes ao mesmo tempo, é que com criatividade e com um pouquinho de bom senso, você consegue faturar. Aquela história, na pandemia tem gente que vai ficar chorando, tem gente que vai vender lenço, você escolhe o lado do que você quer ficar. Né? Então, assim, o empresário não pode ficar chorando, ele tem que vender. Entendeu? Ele não tem escolha. Concordo. Ele tem que vender. Então, assim, ficar chorando não é opção. Então, já que não é opção, a gente colocar assim, um atendimento mais humanizado e, de fato, escutar o que o outro quer falar e não botar um bot para atender, que isso é extremamente desagradável. Essas metodologias de marketing que muitas empresas usam, remarketing, marketing invasivo, essas coisas também, eu acho que atrapalham mais e criam rejeição à marca, muitas vezes, né? Porque você não autorizou a eu ficar te mandando, a determinada marca, ficar te mandando, te ligando, ou te mandando 1000 e-mails por dia. Isso é a coisa mais chata do mundo. E isso cresceu muito com a pandemia. Eu estou falando porque eu estou nesse mercado, então eu estou falando coisa que eu estou vendo, vivencio. Então, cresceu muita coisa. Isso é um inferno. Isso é um verdadeiro inferno. Isso é uma coisa assim. Eu não entendo como uma empresa ainda, nessa altura do campeonato, investe nisso. Porque mas eles não estão jogando dinheiro fora, eles estão dando tiro na própria marca. Pois é, mas é impressionante. Tem empresário que acha isso legal. Não é legal. Gente, empresa, isso não é legal. Não é legal, mas não tem empresário legal, que muito ruim. Faça uma pesquisa. Que é uma maneira de você ficar no top of mind da pessoa. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, você vai ficar no top of mind do ódio da pessoa, não do lado bom. E aí usa a lógica das mídias sociais, que o hater, né? O hater mas deu movimentação. O fato da movimentação vale. É que o dislike no YouTube. Sabe o que eu acho interessante? Assim, esse drama todo que nós estamos vivendo, eu acho que coloca um pouco também a criatividade como algo mais possível, porque os exemplos sempre que a gente vê sobre criatividade são grandes exemplos. É o Disney, é o impressionismo, são os cantores consagrados. Dificilmente a gente consegue falar assim do cara que vende a pipoca, do microempresário. E a criatividade é algo que está no nosso dia a dia, não é? Muitas pessoas já se boicotam, elas falam assim, mas eu já pensei assim sobre mim mesma. Eu não sou criativa. Eu não nasci com a criatividade. Isso daí é para quem é filho de músico, para quem nasceu desenhando muito bem. Eu não tenho nenhuma dessas habilidades. Eu não sou criativa. Isso não é verdade. Todo mundo é criativo. Se você parar um pouquinho, sabe? E respirar, olhar para dentro, olhar para fora, ver tudo que você tem já de experiência. Isso não tem a ver com dinheiro, nem com renda. A pesquisa mesmo que eu fiz dentro da Rocinha, com jovens que estudam, conseguem estudar em grandes faculdades renomadas e trabalhar, são jovens, não só esses jovens, mas outros jovens que moram ali, que estão criando o tempo todo. A Rocinha tem várias assim, ONGs, eles trabalham com grafite, música, é efervescente o lugar. E pegam coisas recicladas, jogadas fora e transformam em banco, em cadeira, fazem curso de capacitação. Então, assim, claro que se a gente tem acesso a dinheiro, eu não vou desmerecer a gente ter acesso a dinheiro, que traz sim tranquilidade, né? Traz paz e traz calma, mas acho que a gente também precisa desconstruir aquele pensamento que vem da Revolução Industrial, sabe? Porque quando a gente faz isso, é libertador. E aí um problema desse tamanho, é possível reduzir muitas vezes. E dali você vai começando a tirar coisas. E entender também que a gente pode estar compartilhando, pedindo ajuda, colaborando. Tantas marcas já se uniram. A gente pode estar se unindo, às vezes, com uma cunhada, com um vizinho, com um irmão, cada um com a sua habilidade, transformar isso em outro lugar. A ideia é linda essa, mas é o que a gente fala muito aqui nos programas. A pandemia era uma grande oportunidade para a gente ser mais humano, e a gente não está vendo isso. Né? O que a gente está vendo é o contrário. As pessoas estão pensando cada vez mais no seu próprio umbigo
E isso é uma discussão polêmica, mas antes da gente começar essa discussão polêmica, caso vocês queiram, eu tenho que chamar um momento audiência, que é aquele momento para tomar água. A gente dá uma polemizada. Não, eu ia deixar a pergunta antes no ar, mas tudo bem, joga no audiência, depois eu volto para a pergunta. Vamos lá para o momento audiência, aquele momento que a gente toma uma água, que a gente dá aquela refrescada, a gente acalma, sossega um pouco. Começar a falar de polêmica aí dentro do momento audiência. Aí é o momento que a gente prestigia você que está aí do outro lado da telinha. Se a galera vem quente, o combinado aqui na mesa é a gente pode ou não comentar. Isso aí é decisão de cada um. Sandro, aproveitar antes do momento audiência, que não teve momento no YouTube, começou quente o programa. Não tem problema, mas não tem problema. A gente começou diferente, mas vai lá. Até porque, para que a pessoa tenha o seu comentário mencionado, ela precisa ser inscrita. É verdade. Inscreva-se aqui no canal. Você está chegando hoje, veio através das buscas do YouTube, veio através do assunto, que é um assunto interessante, veio através da nossa convidada, que obviamente ela vai falar sobre o programa nos seus canais. Então, se você chegou hoje pela primeira vez aqui, se inscreva no nosso canal, acione o sino das notificações, esteja sempre presente conosco, porque você vai ter a oportunidade, você vai ter o poder de fala também aqui nos próximos momentos do YouTube. Sandro, vamos lá no momento da audiência, que é todo o seu espaço. Boa, vamos lá. Eu vou aproveitar também para agradecer a nossa audiência que sempre nos prestigia. Sejam todos sempre muito bem-vindos. E para você que está assistindo o programa pela primeira vez, propomos sempre análises e reflexões com muito conteúdo e bom humor. A ideia é sempre essa. Bom, vamos lá, gente. O hype da internet, desde que a gente estamos prestes, mês que vem, a comemorar 1 ano de M, sempre teve política. O pessoal sempre fala de política. Uns falam mais revoltados, outros falam mais fofos. E também o pessoal está falando muito de BBB, né? A atenção está muito dividida com BBB, que é inevitável, o que está rolando aí, é o que temos para o momento. Mas também tem uma galera que vem com reflexões, né? Tem uma galera mais filosófica. Mas vamos lá, o momento audiência de hoje começa com o Leandro. O Leandro, ele manda para a gente o seguinte, ele fala assim, quero saber a sua opinião. Compra e doação de vacinas por empresas e empresários, você é a favor ou contra? Rapaz, o cara manda logo essa assim, na lata da gente. Bom, eu vou falar o seguinte, rapidamente, se alguém quiser se manifestar, se for para agilizar o processo de vacinação, eu sou a favor. Se esses empresários comprarem e doarem de fato e não quiserem vender, eu sou a favor, porque aí o povo vai gerar mais rápido essa fila aí, entendeu? E eu quero ver todo mundo vacinado em tempo recorde. Então, nesse caso, eu sou a favor. Agora, se for compra para venda, aí eu não sei, amigo. Aí a gente. Sandro, meu querido, você acha que um empresário vai comprar, vai ser tão benevolente assim? A gente pode ver um benevolente ou outro. Você pega o Bill Gates, que ele investiu em pesquisa, inclusive tem um vídeo dele do TED, que ele fala sobre questão de pandemia, ele já prevendo uma grande pandemia há quase 10 anos atrás, mas ele é um cara que já está bilionário em dólar. Ele passa agora parte da fortuna dele dedicando-se ao social. Mas quando o empresário entra para comprar, ele vai facilitar para os parentes, para os queridos. Tal. A pergunta do Leandro, mas a pergunta do Leandro, o André, quero saber a sua opinião. Compra e doação de vacinas por empresas e empresários. Compra e doação. Ele está falando de compra e doação, ele não está falando de venda. Aí eu sou a favor. Estou em cima da pergunta dele. Eu sei. Eu já vi uma tese de que eles vão comprar 50%. Eles vão comprar 50%, eles vão doar, 50% eles vão vender. Eu escutei isso também. Não, estou respondendo a pergunta dele. O que eles vão fazer, sei lá. Sim. Vamos lá. Aqui tem também a Simone. Rapaz, legal, olha só. Experimento, como é que é? Experimento que recomendo. Acordar, não falar com ninguém, não tocar no celular, não ler nada e ir direto, sentar, ereto e ficar respirando profundo de olhos fechados por 5 minutos. Olha que legal, cara. Esse é o princípio. Não sei se você faz, Sandro. Esse é o princípio do 5 a.m. Club. Essa turma que acorda... Esse é o princípio do 5 a.m. Club. Se você acorda, você vai dedicar esse tempo para você despertar para o seu dia produtivo, você medita, você faz... Então, você não tem que ter conexão
com nada de informação. E ela coloca aqui, e aí você percebe a qualidade das suas ações, relações e decisões nas horas seguintes. Legal essa proposta. É a meditação, né? Isso é muito importante. Quando eu falo das páginas matinais de você escrever 3 páginas, é uma meditação. Sim. Você bota para fora. E a gente acha que isso é papo de maluco, beleza. Não, é muito legal. Não. Tem que cuidar em colégio isso. Isso faz toda a diferença. O problema, cara, é que as crianças e muitos adultos acordam já com isso na mão. Isso aqui é um absurdo. Quer dizer, você acordar com isso na mão já... É o despertador. O despertador é o despertador e que você pega e que depois você não solta mais, né? Isso vicia, né? É viciante, completamente. Se você deixar, são 4 horas. Tem aqui um retorno sempre que fala, você ficou tantas horas por dia. Vocês podem ver. É assustador, você não sente. Nossa, eu fiquei tudo isso? Não acredito. Olha, é muito legal a Karen falando aqui, coisas que podem estar drenando a sua energia e muitas vezes você nem sente. Falta de organização, ela listou. Falta de organização, promessas, alimentação inadequada, falta de atitude, pessoas tóxicas, dívidas e trabalhar em excesso. Sim. O pessoal hoje está numa linha legal, né? Está numa linha, mas por enquanto, é só eu começar a falar que está legal que vem alguém falar de política. Mas esse é muito engraçado, cara. Esse é muito engraçado. A Marcela, ela manda uma coisa muito engraçada para a gente. Está tão perigoso falar de direita ou esquerda hoje em dia que quando me pedem informação, digo logo, vai reto sempre. Muito bom, muito bom. Muito bom essa. Muito bom. Essa é sensacional. Sim. Aqui também tem uma bem legal da Cláudia. A aglomeração que está faltando é a de empatia, respeito, bom senso e amor ao próximo. Muito legal também, viu? Rapaz, estamos com um momento de audiência filosófico, né? Um momento de audiência bem bacana, bem... Vamos lá, vamos ver se ninguém estraga esse momento agora. Cíntia! Eu tenho até medo quando eu vou ver o próximo, assim, eu fico até... Essa, você fala quando vem... Cíntia, ela fala o seguinte, o progresso é diferente para todos. Não faça comparações, apenas foque no seu caminho. Boa também. Bacana, né? Muita gente compara. Gente, rapaz, está tocando alguma coisa aí? Programa ao vivo é assim mesmo? Toca na hora? Ao vivo, que eu digo, é live, é formato live, mas é assim, Sandro, é orgânico o processo. O processo é orgânico, toca, é um espetáculo, eu esqueci de botar para vibrar, maravilha. Bom, relaxa e vai. Vamos lá, fechando aqui o momento audiência, a Cláudia, ela manda uma coisa aqui para a gente, seguinte, entre café e a sua opinião, fico com café, pois além de termogênico, ainda me fortalece. Eita, nós. Rapaz, essa está um pouco revolta com alguém, não sei quem é, mas ela está um pouco revolta. O negócio dela é café, então deixa ela com o café dela. Sim. Cada um com o seu. E é isso, gente. Quem quiser mandar para a gente, estamos qualquer post, qualquer pensamento, qualquer pergunta, estamos presentes em todas as plataformas digitais. Estamos aí com o Instagram, @MVC, no Facebook também, WhatsApp, aquele outro lá que eu esqueci o nome, Telegram e por aí vai. Todas as plataformas estamos presentes. Aí tem uma galera, uns amigos que gostam de mandar no WhatsApp pessoal da gente, né? Eu falo, manda no... Ou então aqui, né? Escreve aqui embaixo no YouTube, que é mais legal, nos comentários, que a gente pode, além de nos ajudar a ter mais relevância, né, dentro do ambiente do YouTube, a gente ainda pode comentar mais entre mais pessoas, fica mais legal, enfim. É isso. O momento da audiência foi. André, você tinha uma pergunta, então, antes? Eu ia complementar sobre a última fala da Daniela. Fala o seguinte, sim, todos somos criativos, mas nem todos temos espaço. E, vamos dizer, que o lado positivo de mídia social é garantir esse espaço possível, né? Porque, como você bem disse, só as ideias que são de Disney, de grandes marcas, porque eles têm um poder de pulverização maior, que são vistas. Aí eu também trago para você o seguinte, que é uma coisa que com certeza você sabe como pesquisadora, é a questão das bolhas, né? Às vezes, e você fez parte de uma bolha que é da própria Rocinha, você verificou como ali aquela economia criativa funciona muito bem ali, dentro de um universo próprio, que é o da bolha,
E aí eu vejo, uma vez um colega meu falou, Negão da BL, o camarada falou que nunca ouvi falar, tem 2 milhões de seguidores no YouTube. Aí você vê aquele cantor sertanejo que a Globo pagou o maior mico, que era Cristiano alguma coisa, que no interior do Brasil ele fazia o maior sucesso, aí o Zeca Camargo falou que ele era um desconhecido. Então, são as bolhas que, assim, esses grupos acabam, essas ideias, só que menor escala. Deveriam ter maior escala? Sim, óbvio que deveriam ter maior escala. Mas a própria condução das coisas faz com que sejam pequenas e cabe a nós garantirmos maior espaço. Eu vi aqui seu LinkedIn e eu vi a sua pesquisa, o consumo do luxo, a partir do olhar de um grupo exponencial de jovens moradores da Rocinha. Eu só acho muito interessante. O que você verificou dentro desse trabalho da Rocinha? O fato de ser comunidade, nem sempre as pessoas têm baixa renda, mas a maior parte tem baixa renda. Como uma comunidade de baixa renda se baseia muito no consumo de luxo, se muitas das vezes eles recebem pouco para tal? Olha, eu já vou te responder, mas eu posso só falar antes do que você colocou, que eu achei muito pertinente, que é em relação às bolhas, porque a economia criativa traz a diversidade e a inclusão social, né? Então, a gente tem um sentimento que estamos cada vez mais tendo informações diversas, de várias fontes, ricas, e muitas vezes é o oposto. Por quê? Estamos em bolhas, a internet, a gente acaba curtindo os mesmos assuntos, participando dos mesmos grupos. Reverberam ecos. Outro dia eu estava conversando com o Marcos Cavalcante da COP, já tem tempo, e ele falou sobre a topologia das redes, numa época que a gente ainda nem falava sobre isso. Ele colocou um exemplo muito legal sobre o jornal. Então, ele falava assim, eu li o jornal. Então, o jornal ele tinha vários cadernos, mesmo eu gostando só de futebol, eu era obrigada a ler as outras coisas. Agora não, agora eu só recebo, por exemplo, o futebol, porque é o que eu curti. E aquilo me trouxe uma reflexão falando, será que eu também não estou assim? Lendo cada vez mais sobre os mesmos assuntos, e eu acho que eu estou ampliando, e eu estou me bitolando, na verdade. É verdade. E a gente começa a ver até uma galera muito radical, né, que só dialoga se você pensar desse jeito. Senão já vão para a briga. E isso é horrível. Então, eu acho que esse questionamento hoje, nesse momento, é super pertinente. Obrigada por ter colocado. E sobre a Rocinha. O que me motivou estar dentro da Rocinha foi justamente porque eu identifiquei que tinha esse grupo, né, de jovens que eles conseguem, através de muito esforço, entrarem dentro dessas universidades que são muito qualificadas e, por conta disso, conseguem estágios e trabalhos dentro das suas áreas. E eu fui perguntar sobre o luxo aberto. O que é o luxo para você dentro do seu dia a dia, da sua prática. Não é o que você acha sobre o luxo. É o que você consome, compra sobre o luxo. E, de início, eu tive muita informação sobre o funk, sobre o hip-hop, sobre o luxo-ostentação, que é o que a gente sempre associa a moradores de favelas. Eu falo favela, eu não falo comunidade, tá? Apesar de algumas pessoas acharem que preferem a comunidade, mas por que eu falo favela? Porque favela é um lugar que não tem infraestrutura. Eu acho que eu entrei na Rocinha olhando o que eles têm de positivo, que tem uma cultura, é a arte, mas eles também têm problemas sérios, que é por ser uma favela. E favela não tem infraestrutura, não tem esgoto, tem muito lixo, muita fome. E uma comunidade não necessariamente. Uma comunidade, às vezes, você encontra todo esse aparato. E lá dentro... Nossa, me perdi agora. Estava falando sobre o consumo de luxo para moradores de consumo. Isso. Então, assim, quando a gente fala Rocinha luxo, o que vem? É um relógio Invicta, é o cordão de ouro grande, é a mulher muito nua, o homem também, é o rebolar, é o chique, é a marca. Isso que vem que realmente o funk, o hip-hop, existe esse luxo lá dentro. E o hip-hop e o funk, as músicas, eles a endossam. Sim.
Só que nem tudo é assim. E daí, o que eu aprendi na Rocinha, eu falo isso, que eu desconstruí um monte de valores sobre pobreza, riqueza, feio, bonito, luxo, não luxo. E quando eu perguntei para eles o que é luxo para vocês, veio um luxo que é o outro luxo. Eles rompem com esse luxo. É o luxo do conhecimento. É o luxo que traz experiências. Então, luxo para eles é o quê? É o viajar, é a gastronomia, é o estudar e trabalhar, porque eles sabem que isso é uma exceção dentro da Rocinha, mas eles dizem, isso é um luxo, mas não deveria ser um luxo. Todos Mas, deveriam Daniela, desculpa interromper você, mas você acha que este conceito, aí a gente falando de bolhas, mais do que nunca, para não correr o risco de uma bolha. Você acha que este luxo que você falou, que é o trabalhar, é experienciar, ver gastronomia, alta gastronomia, não a gastronomia comum, que é o arroz, feijão, ovo, bife, mas, poxa, vai à lagosta, que é uma gastronomia diferenciada. Você não acha que isso é pertencente a esta bolha que tem o acesso, que, de repente, se você vê da comunidade / favela como um todo, eles muitas vezes, e aí você é mais pesquisadora do que eu conheço de pessoas, eu não conheço o Bojo, então minha visão não é do pesquisador, é de um pesquisador jornalista, é de um olhar, mas não um olhar. Tem pouca base científica, a gente jornalista a gente tem uma base científica, mas vocês, como pesquisadores, têm muito mais. Então, não posso dizer que eu não tenho, mas estou dizendo que você tem muito mais do que eu. Mas você pegou um recorte, e esse recorte que tem acesso, que vai à universidade, é a oportunidade que ele tem. Ele começa a vislumbrar ter outra visão de mundo. Mas se você pega aqueles que não têm acesso, que mal têm a possibilidade do ensino fundamental, e que vão para uma escola, que a escola, por todo um contexto, seja de poucos recursos, seja dos alunos que destroem, por tudo. É uma escola que, infelizmente, não está formando. Infelizmente, não estou dizendo, é uma realidade que eu não gosto, mas é uma realidade. Se você pegar esse grosso modo, talvez, por isso que eu pergunto se nessa sua pesquisa você também abrangeu esse grupo, se esse grupo tem outra visão de luxo. O que vai para a universidade, ele fica no entorno, é aquela velha história. A sua cabeça ela é feita pelos 5 que te acompanham, com maior intensidade. Então, se você acompanha pessoas que estudam, que têm uma visão de mundo, que querem crescer profissionalmente, que querem empreender, querem viajar, você é moldado por isso, mesmo você não morando numa comunidade tão de poucos recursos. E aí você fez a pesquisa baseada neles. Então, de repente, talvez não seja o resultado de todo o universo dizer, olha, quem mora na Rocinha como um todo tem esta visão de luxo. Talvez a visão de luxo seja reproduzir esses conceitos que tem no funk ostentação. Posso dar um outro exemplo, André? Uma Kawasaki, etc. Um outro exemplo, a gente fez, de fato, tem uma rede de lojas, eu não vou falar o nome, que é nossa cliente, e foi feito um estudo etnográfico, né, por uma empresa mais especializada no assunto, e esse estudo exatamente para verificar, né, as práticas sociais, por que aquela empresa ela só tem lojas, a rede de lojas dela é só na Zona Oeste, em comunidades, ou favelas, ou comunidades bem carentes. E em função até do seguinte, a pergunta era o produto que eles vendem, as marcas, que é uma rede de lojas multimarcas, de surfwear, streetwear, skatewear, essas marcas bem conhecidas, gente, elas são são objetos de desejo, são extremamente, como eu diria, eles falam assim, é uma forma de ostentação, uma forma de você estar inserido num contexto, você estar usando uma camisa da loja tal, da X, da Y, da Z, e essas camisas, esses tênis, eles não são baratos. Entendeu? E detalhe, e uma pergunta que foi feita também para o empresário, o dono da rede, ele falou, olha, eu não tenho a menor... Por que o senhor não vai para a Zona Sul? Ele falou, não tenho a menor intenção de ir para a Zona Sul. Porque o meu cliente é um cliente fiel, não tem problema com risco, eles pagam. Com falta de pagamento, como é que é o termo? É o risco.
Não, mas é um outro termo, é que quando você deixa de pagar, a inadimplência é quase zero, é baixa, e eles podem juntar e tal, mas eles pagam. Pode pagar em 20 vezes, mas eles pagam. Então, assim, é um tempero diferente, porque você vê que ele vende um produto que é um produto mais com a cara de classe média e alta do que um produto para classe CD, e é consumido pela classe CD e muito consumido. Tanto que ele não quer abrir loja em outros lugares, ele quer ficar onde ele está. A rede dele está bem e vendendo bastante, né? Ou seja, quer dizer, antes da pandemia. Agora houve uma queda normal para todo mundo, mas antes da pandemia, essa pesquisa foi feita antes também. Então, assim, é só para temperar isso aí, para você ver como é que é muito, muito louco, né? Porque, por exemplo, na Rocinha, de repente, pode ser o luxo, pode ser, de repente, estudar, entrar numa UFRJ, numa PUC, sei lá, pegar uma bolsa numa grande universidade e tal. Já na Zona Oeste, o luxo para eles lá, segundo essa pesquisa, é usar aquela camisa, aquele tênis daquela marca, é usar aquela roupa tal, entendeu? Que aí eles se sentem inseridos. Ou seja, o luxo, de fato, ele pode ser várias coisas, dependendo de onde você, né, de onde você está estudando. Com certeza. Mas a sua amostra. O que eu acho interessante é justamente o que você falou. A gente não achar e não categorizar e falar que todo mundo é assim. Então, quem mora na Rocinha é desse jeito. Porque o que acontece? Esse grupo que eu te falei da Rocinha, ele consome como qualquer outro jovem no mundo. Quando a gente fala sobre o luxo da experiência, que são prazeres individuais, são sensações, é onde caminha o mundo inteiro para o luxo, não é só dentro da Rocinha. E quando eles sabem disso, é muito legal. Eles ficam felizes. Caramba, por quê? Eles carregam um estigma danado, que a gente fomenta isso, a sociedade, a mídia, as próprias empresas. E eles ainda falam, o único jeito da gente romper com o estigma de ser um favelado, que o favelado significa, segundo eles, e a mídia e para a sociedade, mau caráter, vagabundo, sem educação. É através do estudo, porque os pais deles tentaram fazer isso, mas através das compras. Então, compraram muita coisa. Carro, eletrodomésticos, objetos, eletroeletrônico. E eles falaram, isso não funcionou. O que a gente quer é romper com esse estigma e vai ser através do conhecimento e da educação. Só que, ainda assim, isso é importante como reflexão para a gente, como marca, empresa, profissional. Eles ainda são vistos como favelados. E isso é triste, porque isso é a nossa sociedade. Na Rocinha, eu posso falar porque eu fiquei lá 2 anos, né, pesquisando, realmente tem tráfico de drogas, eu peguei quando o exército entrou, não tem lei, é muito complicado, mas assim, tem muito trabalho bem feito. Tem arte, tem ONGs, tem comércio abundante, tem hospitalidade, eles se ajudam o tempo todo por uma ausência do sistema público. Então, eu acho que é importante a gente saber que, sim, o luxo ele é individual, ele depende do contexto que você está, a gente não pode generalizar, eu estou falando só desse grupo, ele ainda não é a maioria, está despontando. Antigamente era muito raro você ver um jovem estudando, morador de uma favela, mas agora a gente está vendo que esse número está crescendo. E para a gente ter a tal da criatividade, né, que a gente está pedindo, tantas reflexões, é através desse jovem, porque vocês colocaram um ponto importante, é que quando ele sai e vai para essa universidade, ele volta com reflexão. Então, ele começa a falar assim, que isso foi até um tema que eu fui falar na Europa, em Portugal, e depois no Uruguai, que eles têm interesse nisso, que é o luxo que não é luxo. Eles falam, isso é luxo, mas não deveria ser, que é o saneamento básico, que é a segurança. Então, luxo para eles é conseguirem descer, subir e trabalhar sem morrer. Eles conseguirem não ter uma poça de esgoto na frente da casa, que aquilo fede, aquilo é humilhante, aquilo tira a dignidade deles. Então, eles começam a falar, isso não é normal, isso não é aceitável, a gente não quer viver desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, eles não querem sair da Rocinha, eles gostam do lugar. É identidade. Eu acho bacana a gente começar a desconstruir, sabe? O jovem morador, ele só consome funk e ostentação. Não é assim. Não é assim. Porque não é oferecido.
não é garantido não é garantido oportunidade também, de um outro, né? E o esporte de outro também tipo. é outro fator que ajuda a ascensão, ajuda... Enfim, eu acho muitas das vezes não é garantido outra opção. É massificado lá esse tipo, esse estilo de música, o estilo de arte é massificado aquilo e eles aceitam. A gente só vê uma Rocinha, a gente só vê uma favela. Quando eu faço a minha apresentação, que eu mostro que tem restaurante japonês, academia de ginástica, agência de turismo... Tem TV na Rocinha. As pessoas ficam, mas quem mora aqui, quem mora em São Conrado, fala, tem tudo isso? Assim, nós somos ignorantes no sentido de ignorar a nossa realidade social. Mas, no entanto, a gente afirma um monte de coisa. E eu já fui assim, porque a gente só sabe quando a gente vivencia aquilo. Verdade. Não é livro, não é filme. Sim, aliás, tem um projeto muito legal do Flávio Canto lá, o Instituto Reação, que já, inclusive, já deu medalhista olímpico, já saiu medalhista olímpico de lá no judô e tal. É muito legal esse projeto. Aliás, o Flávio Canto, já estamos caçando ele também para entrevistar aqui. Vai ser muito bacana poder falar sobre o Instituto, poder falar sobre... Já tem bastante tempo, cara, é muito legal. E eu acho que educação e esporte são tudo. São duas vias que... Infelizmente, a gente ainda tem pessoas que precisam consumir para se sentirem incluídos, mas não é só a classe popular, como a gente fala, classe média, classe alta. Né? A gente ainda consome muito para se sentir incluído. Mas já existe um caminho aí que vai para o conhecimento e essas pessoas conseguem exercer a criatividade, mesmo morando num lugar hostil. Verdade. Gente, eu tenho um pequeno aviso a dar para vocês, que estamos quase terminando o programa. Eu quero fazer só uma pergunta que eu pedi para a Daniela uma resposta rápida. Vamos lá. E que, assim, é muito bacana, assim, porque eu já vivenciei isso. Isso quando eu era mais novo, a molecada jogava bola e eu ia fazer no sábado, porque eu era menor aprendiz do Banco do Brasil. Então, trabalho para jovem não mata, depende do tipo de trabalho. Menor aprendiz do Banco do Brasil não é um trabalho escravo, mas é um trabalho para o jovem. Eu não tinha como, porque eu estudava de manhã, ia ser menor aprendiz, voltava para casa e dormia. Eu ia fazer meu curso de inglês no sábado. Quando eu ia fazer o meu curso de inglês, que era uma diferenciação baseada em educação e cultura, ficava o grupinho que estava lá, que não fazia nada, e começava a sacanear. E aí eu pergunto, esses que vão e que voltam iluminados, que aí a gente volta para o mito da caverna, que a gente já trouxe aqui num outro programa. Do Platão. Esses que vão estudar voltam iluminados, não pela sombra da vela ou pela luz da vela, mas pela própria luz. Quando eles vão para a comunidade, voltam diferente. Eles não sofrem um pouco de preconceito pela comunidade que quer permanecer, por parte da comunidade que quer permanecer na escuridão e vivendo esse estilo de vida de ostentação e ignorância? Você só faz pergunta difícil, né? É por isso que ele não deixou terminar o programa. Já estava terminando, ele veio com essa. Deixa eu falar. Deus do céu. Daniela, você não assiste o programa, não? Se você assistisse o programa, você ia saber disso. Vou te falar, que cara mal educado você, André. Eu não sei, essa palavra que você usou, hostilidade, ela é muito pesada, né? Tem pessoas, assim, eu vejo que eles são muito admirados, muitos são líderes, têm voz ativa. E outra coisa, a gente fica colocando sempre em box, em caixas, né? Quando você fala, às vezes esse cara que estuda, que eu, inclusive, vou dar um exemplo, que foi um dos meus entrevistados, ele trabalha na PUC, ele é mestre em antropologia, e ele se formou em design, mora na Rocinha. E ele ama botar corrente de ouro e subir lá na Rocinha e para o baile funk. Ele ama. E ele está terminando o mestrado em antropologia. Então, nós somos vários, múltiplos. Essa coisa de você isso acabou. Isso confunde as empresas e as marcas. Quem é o seu consumidor agora? O cara pode ser surfista, gostar de jazz, bossa nova, frequentar a favela, ir para a piscina da Copacabana Palace. É uma confusão. Usar tatuagem não tem mais, sabe? Essas caixinhas. Hoje, nós somos... É plural. Uma pessoa, ela tramita entre vários espaços de consumo. Gosta de várias coisas. Agora, eu sei o seguinte, essas pessoas que eu entrevistei, elas receberam ajuda de ONGs, de pré-vestibular. E elas continuam ajudando.
quem sabe inglês da aula voluntariado de inglês, eles trabalham nos finais de semana voluntariado nos cursos pré-vestibular, eles entendem dessa importância. Eles se ajudam muito lá dentro. E eles não querem o assistencialismo. Não querem, eles querem oportunidade. E aproveitando a sua pergunta, e assim, a gente tem preconceitos, que a gente até chama de vieses negativos, em todas as áreas. Uma área que está bombando agora aqui, educação à distância, há uns 5, 6, 7 anos atrás, era visto como um lugar inferior pelos estudantes e pelas algumas empresas, como categoria inferior. Quem estuda em EAD é aquela pessoa que não teve condição de estudar, predominantemente aquela pessoa mais velha, que não teve condição de estudar e agora precisa estudar, ou é a pessoa que engravidou muito jovem, ou é uma pessoa que tem baixa qualificação, que veio de lugares, de escolas públicas de qualidade inferior. Foi visto durante muitos anos como um lugar de inferior. E realmente, por um lado, até tem sentido, porque tem muito curso EAD ruim e muito professor postando vídeos ruins. O MEC não necessariamente, às vezes, dá aquele padrão, aquele certificado para todo mundo que merece. E hoje a gente está vendo um EAD substancial, bom, vindo de lugares renomados, com games, tornando aquilo mais dinâmico, mais inteligente o aprendizado, e pessoas que são qualificadas, estão lá dentro. Mudou totalmente a percepção, mas o EAD é o mesmo. Agora, é claro que está tendo uma demanda maior. A gente está olhando, acho que é importante a gente olhar para essas definições que a gente coloca, que como amar sabe aqueles bonequinhos? Daniela, mas isso que você falou de educação dá um programa inteiro que a gente podia conversar aqui sobre EAD, porque isso aí, com essa boom das edtechs, como queira falar, isso aí também gera uma polêmica danada, porque você tem uma demanda muito grande de informações, mas tem muita porcaria no meio também. Muita porcaria. Coisa assim, entendeu? Chega a dar até medo quando eu vejo determinadas coisas que você bota. Não, e mais interessante é que os alunos, que eu acho fantástico, é a denúncia dos próprios alunos, né? Porque eles pegam os professores, replicam na internet, colocam os dizeres. Hoje negócio, você tem boca no trombone. Hoje tem. Então, assim, também, por outro lado, agora, esses EADs vão ter que ter mais atenção, porque realmente você se pergunta como isso foi aprovado. É impressionante. Tem EAD que aluno em relatos, falando, eu quero meu diploma. A minha família inteira me ajudou a pagar durante 4 anos e ele não consegue ter acesso ao diploma, não tem diploma, ou não tem material didático, ou não atende o telefone. São coisas básicas. Realmente, mas agora eu acho que tem que se estruturar mais, mas dentro, a gente não pode falar o EAD é para aluno desqualificado, só tem professor... isso já foi. É horrível. É horrível, já foi. Sabe? Então, gente, eu preciso terminar o programa, gente. A gente estourou 2 minutos e vocês não param de falar. Esse papo é muito bom. E aí a criatividade vem com isso. Posso só terminar, então? Gente, olha só, criatividade. Não tenho medo de errar. Eu acho que a gente fala disso. O erro ele tem que ser aprendido. Sabe? Peraí, Daniela, deixa suas considerações finais. Calma aí. As considerações do convidado, a convidada sempre encerra o programa, sempre fecha o programa. Sim. Então, peraí, rapidamente. Eu sou ansiosa, tá vendo? Vamos fechar, então, o M de hoje. Então, André, por favor, suas considerações finais. Vamos deixar. Hoje? Por favor, seja sucinto. Vai ser difícil. Não, sem livro. Só pergunta difícil. Não, André, sem pergunta. André, sem pergunta. Você não viu o M antes. Você visse o M antes, você saberia que eu solto a pergunta do milhão. Olha só, a gente carrega a nossa profissão. A gente carrega a nossa profissão onde quer que vá. Você vai carregar a sua profissão de antropólogo, pesquisador, em qualquer momento. Você está aqui nos pesquisando. Eu sou jornalista o tempo todo. Então, boa, Daniela, por favor, vamos encerrar, que estamos muito estourados agora. Daniela, olha só, muito obrigado pela sua presença.
de novo, como eu sempre falo, temas assim, eu adoro, porque são temas que, por isso que eu faço essas perguntas difíceis, que são, a gente precisa refletir. Nessa sociedade de pouca reflexão, de pouca, mais indução, mais reação, a gente precisa de reflexão, porque senão a gente não consegue avançar decentemente, e a gente precisa ter uma sociedade, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de transformação digital, a gente precisa refletir. Então, por isso que eu agradeço a presença, por trazer um programa de tamanha reflexão. Boa, eu boa. que agradeço. Deixa eu também aproveitar, deixar o convite para a Daniela voltar, porque como a gente abriu vários assuntos dentro da economia criativa, a gente foi para vários lados. Gente, isso aqui é programa para 3 horas de resenha fácil. Então, assim, vamos deixar o convite no ar para a Daniela voltar e deixar o gostinho de quero mais, porque senão a gente, de fato, estoura muito e acaba dando aquela empapuçada na nossa audiência, que a ideia não é essa, a ideia é ficar nesses 60 minutos e também ficar com gostinho de quero mais, que eu acho super importante. Daniela, seja sempre muito bem-vinda ao M. Por incrível que pareça, tem convidados aqui, quando a gente chama, né, quando a gente está lá convidando e tal, antes do programa, né, a gente chama, as pessoas falam, pô, mas 1 hora é muito. Vários falaram assim, pô, 1 hora é muito. Aí depois que acaba o programa, fala, pô, mas só 1 hora? Passa muito rápido, porque a ideia aqui é estimular mesmo o senso crítico, estimular o debate, concordar e discordar. Isso o tempo passa muito rápido, o programa fica gostoso, fica muito animado, né? Fica muito alegre. Por isso que a gente sempre fala que a nossa proposta são análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Então, agora sim, é a sua vez de encerrar o M de hoje. Seja sempre muito bem-vinda e está contigo agora para a gente fechar o programa. Obrigada, tá? Para mim é um prazer estar falando. Eu acho que a gente tem que estar discutindo, sim, falando, sim, trazendo assuntos que parecem tão distantes do nosso dia a dia para o nosso cotidiano, para a nossa realidade. Agora posso fazer uma sugestão, Andréa. Poderiam colocar peça ajuda aos universitários. Não, deixa eu fazer a pergunta. Você faz a pergunta, tem um item. Peça ajuda aos universitários. A gente não ficar naquela saia justa. Porque você manda isso por e-mail. Aí, peraí, deixa eu pensar. Mas, olha, eu adorei ter essa ponte entre vocês para poder falar. Eu queria colocar aqui, para as pessoas não desanimarem. Eu acho que a situação realmente está muito difícil. Mas o bom ponto é que nós normalmente somos mais criativos quando a gente está sob tensão, sob estresse, porque o ser humano não gosta de sair do conforto, do familiar, e a gente tende a se movimentar nesses momentos que nós somos obrigados. O erro, gente, assim, errar é fundamental. E é uma pena que a gente teria que aprender a ter um curso só para isso, para errar. A descartar, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a descartar o que a gente fez. Muitas vezes, às vezes, eu escrevo um texto, demoro, às vezes, um dia, quando eu vou olhar, tá horrível, tá uma porcaria. Você joga tudo fora, mas eu vou perder meu tempo. Não perdeu. Você tem aqui, ó, que você construiu, tá aqui. Acredite nisso, sabe? Joga fora e vai para o novo. Joga fora e começa de novo. Isso não pode ser um problema. A gente tem que desapegar, porque senão a gente vai continuar fazendo sempre as mesmas coisas. E isso é aprendizado. É muito difícil de a gente aprender. Senão a gente não vai sair, a gente não consegue sair. E tem um livro chamado... Peraí, só que eu tenho que dar uma olhada aqui. O Caminho do Artista. O Caminho do Artista é um livro que ensina, são semanas, cada semana você lê um pouquinho e você tem exercícios. São 12 semanas. E ele é um livro maravilhoso que ensina na prática, no seu dia a dia, como você ser criativo e resgatar a sua criatividade. E aí eu coloco, é um livro barato, disponível, é uma recomendação assim, que me ajudou muito e que eu já fiz ele 2 vezes, inclusive. Pô, excelente, temos até a dica de livro aqui, que a gente não deu, já ficou a dica de livro. Porque nós temos sensores, falam, você não é capaz, você não vai conseguir, isso não é Daniela, precisamos encerrar, muito legal, sua participação, muito obrigado. Muito obrigado para você do outro lado da telinha, lembrando sempre que estamos de segunda a sexta-feira aqui no M no YouTube. Muito obrigado, beijos e abraços, a gente se vê. Tchau, pessoal.